Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário de papel para iniciantes, então é um fundo imobiliário que representa menos risco. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação de compra ou venda de ativos, a gente está apenas trabalhando a parte educacional para que vocês entendam como funcionam investimentos, vocês consigam desenvolver esse lado de realizar uma boa análise, entender melhor os ativos. Mas enfim, vamos lá, vamos falar desse fundo imobiliário que é o KNCR11 e a gente vai falar um pouco aqui porque que esse fundo imobiliário ele pode ser uma opção mais interessante para iniciantes. Como vocês podem verificar aqui, estou com o relatório gerencial aberto, muita gente não sabe como chegar até aqui. Se você não sabe como que você vai chegar no relatório gerencial, é bem simples. Você pega o nome do fundo imobiliário e coloca no Google KNCR11, por exemplo, relatório gerencial. Você vai conseguir localizar ali o site da gestora, geralmente, e aí você vai abrindo ali e é bem fácil você chegar aí nesse relatório, tá? Esse aqui é o mais atualizado de maio de 2025 até o momento. E, bom, vamos falar um pouco aqui desse fundo. O portfólio, ele é dedicado aqui ao investimento em ativos de renda fixa, de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito. Então, isso aqui é importante. No geral, esse fundo imobiliário aqui, ele vai entregar um retorno um pouco menor, é claro, ele é menos arriscado, toma menos risco. E o foco dele principal são os CRIs, que a gente tem todas essas informações. Outro ponto interessante aqui, vocês podem ver que a cota patrimonial, negociando ao valor patrimonial, é 101,83. A mercado, nessa data aqui, estava sendo negociado a 104,62, então ele geralmente é negociado com ágio. O ideal é que você compre no valor patrimonial ou abaixo do valor patrimonial. Depois eu vou mostrar para vocês um site que vocês conseguem verificar essa informação. Enfim, aí se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o fundo, é bem simples, ó, só vocês lerem o relatório. Não é difícil entender, tá tudo aqui bem claro, então vocês conseguem ver todas as informações. Eu vou passar aqui para as informações principais, para que vocês tenham uma visão mais ampla desse fundo. Olha só, isso aqui é importante de avaliar a carteira do fundo imobiliário, a carteira de investimentos, a alocação por indexador, porque aí você entende qual o objetivo do fundo, o que ele vai te entregar, quais os riscos. Vocês podem ver aqui que no caso do KNCR11, o foco dele é o CDI, então ele vai entregar aqui um retorno mais em linha com o CDI. Os ativos, a maior parte deles estão atrelados ao CDI, 98,8%, tem 0,9% em Selic e 0,3% em IPCA. A gente consegue ver a alocação por setor. Vocês podem ver que o foco principal são escritórios. É claro que o fundo ele investe mais em CRIs, então são títulos de renda fixa que são atrelados a esses segmentos aqui, porque o CRI ele é atrelado ao setor imobiliário. Então, aí dentro do setor imobiliário, a gente tem várias alternativas de investimento, setor logístico, shoppings e etc. Enfim, a gente tem essa visão clara aí do portfólio. Aí ele fala um pouco sobre negociação e liquidez. A liquidez do fundo ela é bacana, dentre os fundos imobiliários no geral, ele é bem negociado, é um fundo bom. A Quiné, inclusive, é uma boa gestora, a maior parte dos fundos deles são de fato bem geridos e entregam, no geral, retornos interessantes. Aqui a gente tem aqui, as informações contábeis que vocês podem avaliar. Eu vou passar aqui para a gente ir em alguns pontos mais importantes, mais simples de vocês visualizarem. E aí a gente já tem a carteira do fundo, olha só. Alguns pontos importantes para se analisar na carteira. Eu gosto de ver se o fundo ele é bem diversificado ou se ele é mais concentrado. Aqui a gente consegue ver que o CRI principal, que é esse aqui da JHSF, ele representa 4,2% do portfólio. Olha só como ele é bem diversificado aqui, ó. Então isso aqui minimiza bastante o risco,
certo? E vocês podem ver que todos praticamente são CDI+, como a gente viu lá em cima, claro. CDI+, quer dizer que é CDI mais uma taxa, e a gente tem as taxas ali que vão retornar. Se a gente for lá para cima novamente, a gente consegue até enxergar qual que é o foco ali do fundo, qual que é o retorno médio, olha só, é CDI mais 2,27% ao ano. Então, ele entrega um retorno satisfatório acima do CDI, já que a gente está tomando um risco maior por estar investindo em fundos imobiliários. Lembrando, pessoal, que mesmo o fundo imobiliário ele sendo mais seguro que os outros, ele tomando menos risco, ainda assim ele tem risco, porque é renda variável. E aí a gente consegue observar aqui, título por título, vocês conseguem ver os detalhes. Olha só, tem todos os títulos. Tem como vocês clicarem aqui e buscar mais informação. Enfim, se você quiser fazer uma análise bem minuciosa, é possível. Você pode abrir planilhas, é bem tranquilo. Olha só, se a gente descer mais um pouco, a gente tem uma informação que já é mais relevante, que eu gosto de dar uma olhada, que é a parte detalhada dos CRIs, dos títulos. Aqui ele fala de cada operação, e só para vocês entenderem, vou explicar de uma forma bem simples. A gente tem esse LTV aqui. O LTV nada mais é do que garantias. E essas garantias, elas reduzem o risco do fundo, obviamente. O LTV, quanto menor ele for, melhor é. Então quer dizer que tem mais garantia. Só para ficar ainda mais claro, vamos imaginar um LTV de 50%. Se o LTV é 50%, isso quer dizer que a garantia desse título aqui representa o dobro da dívida. Então isso aqui é muito positivo, só para vocês terem uma base aí com relação a isso. E tem alguns títulos que eles têm classificação de risco. Então, quando vocês forem analisar fundos imobiliários no geral, os fundos de papel, a gente está falando aqui dos CRIs, enfim, alguns títulos eles vão ter a classificação de risco, mas eles não vão ter garantia, nem todo título tem garantia, e tudo isso vocês conseguem ler no detalhamento. Quando a gente fala de uma classificação, por exemplo, AAA, que significa um nível elevado de segurança. É uma avaliação muito positiva com relação a risco de crédito. Então, tudo que vocês observarem aqui que tem essa avaliação é bem positivo. Aí a gente tem abaixo disso classificação AA, classificação A, B, B-, enfim. A gente tem algumas agências de risco que aí cada uma tem seus critérios. Tem algumas que são as principais. Mas, enfim, o objetivo aqui é que vocês saibam que isso aqui é bom e que o LTV também, quanto menor, melhor. Então você consegue ver que os títulos aqui eles têm boas garantias, então é um fundo de fato seguro, ele tem um nível de risco menor, tem um retorno satisfatório. E aqui vocês vão observar também, eu abri esse relatório gerencial do KNCR11, esse relatório é um relatório que eu considero bom, ele é bacana, tem as informações aqui de forma clara, mas vocês vão ver que tem alguns relatórios que são mais difíceis de você interpretar, que falta informação. Aqui no relatório deles eu senti falta de uma informação que é o retorno histórico, eu gosto sempre de olhar o retorno histórico, mas tudo bem, tem como a gente puxar isso aqui. Para ficar mais rápido e vocês conseguirem visualizar, eu abri aqui o site Investidor 10, que é muito bom para fazer análise, e aí vocês conseguem ver a cota hoje, o valor que ela está sendo negociado, no caso, que é R$ 104,51. O preço sobre valor patrimonial, que é 1,02, então ele não está num preço tão bacana. O ideal seria de 1 para baixo, principalmente quando a gente fala dos fundos de papel. Nos fundos de papel, principalmente, esse indicador, o preço sobre valor patrimonial, é muito interessante de ser utilizado, porque como esse fundo ele é composto majoritariamente por ativos financeiros, acaba que essa precificação aqui, considerando o preço sobre valor patrimonial, ela é bem assertiva. Então faz sentido você utilizar
esse indicador quando a gente fala aí dos fundos imobiliários de papel. E eu gostaria de mostrar para vocês agora o retorno histórico desse fundo. Aqui no site Investidor 10 a gente consegue comparar, puxar aqui por 5 anos. Só para vocês terem noção, esse fundo, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, você teria hoje R$ 1.948,50. Então você teria praticamente dobrado o seu patrimônio sem tomar muito risco. E olha só que interessante também. Lembrando que o valor considera o reinvestimento dos dividendos, tá? Então, se você não reinveste os dividendos, não reinvestiu, enfim, o retorno seria diferente, não seria esse. Então, aqui eles consideram um retorno total, considerando a cota e o reinvestimento de dividendos. E olha só que interessante, se você pega o KNCR11 e compara com os principais índices, ó, o IFIX, o CDI, vou fazer aqui um por um só para vocês terem noção. Olha só, com relação ao IFIX, olha o retorno dele, bem superior mesmo. A gente pega os outros índices, o CDI, IPCA, Ibovespa, até o índice de Small Caps, o IDIV, ele supera todos e considerando que ele é um fundo imobiliário que toma menos risco, isso é interessante. Agora, provavelmente, se a gente pegar o IVVB11, o IVVB11 vai superar. Provável, mas olha só, supera por pouco, por pouco. Então, esse é um fundo imobiliário que toma menos risco e ele entrega, de fato, tem entregado aí um retorno bem satisfatório. Bom, com relação a esse vídeo, aí, esses são os principais pontos que eu gostaria de passar para vocês. Espero que esse vídeo contribua nas análises de vocês, reforçando ainda que não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.